Lá no nono ano, a aula do dia 1/6 vai ser a correção da página 177 e 178. Então, a primeira questão sobre racionalização. Racionalize as frações a seguir. Então, nós temos cada item. Então, no item A, nós temos 5 sobre raiz de 3 menos 1. Então, na racionalização, nunca o denominador pode ter raiz. Então, o método para resolver essa fração, nós temos que pegar o denominador, que no caso aqui são dois termos, né? Raiz de 3 menos 1. Nós vamos multiplicar por raiz de 3 mais 1. Sempre trocando o sinal aqui do meio. Tanto multiplicar em cima como embaixo. Porque vimos que nós temos que aplicar os produtos notáveis. Aqui na parte de cima nós vamos fazer só a distribuição. 5 vezes raiz de 3, você só repete. 5 raiz de 3. Você não pode multiplicar um número que está fora da raiz com o que está dentro da raiz. Mais 5 vezes 1, 5. Sobre. Aí aqui já é o produto notável, que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O quadrado da raiz de 3. Quando você pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, você elimina a raiz, ficando só o 3. Mais o quadrado do número 1. 1 ao quadrado continua 1. Então aqui você repete, você não pode somar. 5 raiz de 3 mais 5. Sobre 3 mais 1, 4. Sempre no resultado você tem que ver se dá para simplificar. E tem que simplificar os 3 ao mesmo tempo. Então não tem um número que divida os dois 5 e o 4 ao mesmo tempo. Então acabou aqui. No item B, o denominador é raiz de 2 mais 4. Então nós temos que multiplicar por raiz de 2 menos 4. Sempre trocando o sinal do meio. Na parte de cima, fazer a distribuição. 2 vezes a raiz de 2, só repete. Menos 2 vezes 4, dá 8. Sobre, aplicando a fórmula, o quadrado do primeiro, né, que é o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, então raiz quadrada ao quadrado, sobra só o 2. Menos o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. Só terminar essa, eu vou consertar a de cima. Igual. Então, 2 raiz de 2 menos 8 sobre 2 menos 16, sinais diferentes, sinal do número maior, e subtrai. Então, menos 14. Aí vamos lá. Um número que divide os 3 ao mesmo tempo. Ó. Então, dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, não precisa colocar. Coloca só a raiz. Menos 8 dividido por 2 dá 4. Sobre. Vou repetir esse menos. 14 dividido por 2 dá 7. Ok? Nessa questão de cima aqui, eu só troquei o sinal. Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado dá 1. Então, no lugar de ser 4 aqui, é 2. Porque 3 menos 1 dá 2. No item C, nós temos raiz de 13 menos raiz de 5 no denominador. Então, nós temos que multiplicar por raiz de 13 mais raiz de 5. Coloco parênteses para aplicarmos os produtos notáveis. Então, aqui, distribuição. 8 vezes raiz de 13, não tem o que fazer, só repete. Mais 8 vezes raiz de 5. Sobre. Aqui, o quadrado do primeiro termo. Então, elimino a raiz, fica só o 13. Menos o quadrado do segundo termo, que vai ficar só 5. Então, 8 raiz de 13 mais 8 raiz de 5 sobre 13 menos 5 dá 8. Aí, qual é o segredinho aqui, ó? Quando todos forem iguais, nós podemos eliminar os 8. É como se a gente estivesse dividindo direto por 8.
Então, vai sobrar só raiz de 13 mais raiz de 5. Porque aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui também vai ficar 1. Então, a gente pode tirar. No item D, nós vamos ter que multiplicar por 2 raiz de 7 menos 4 sobre 2 raiz de 7 menos 4, né? Porque aqui é mais, então tem que vir menos. Fazendo a distribuição, o 3 agora ele vai multiplicar com esse 2 que está fora. 3 vezes 2, 6 e repete o raiz de 7. Menos 3 vezes 4, 12. Sobre o quadrado do primeiro termo. Como é que faz o quadrado disso? Vamos fazer separado. 2 raiz de 7 ao quadrado. Esse quadrado tanto vem para o primeiro termo. Então, 2 ao quadrado, 4. Vezes. E quando ele vem para o segundo termo, elimina a raiz. Então, 4 vezes 7, 28. Então, o quadrado do primeiro é 28, menos o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. Então, vou repetir o 6 raiz de 7 menos 12 sobre 28 menos 16 dá 12. Então, um número que divide os 3 ao mesmo tempo. Ok? Então, nós temos, dá para dividir direto por 6. Então, dividindo direto por 6, aqui vai ficar 1, então não precisa, coloca só o raiz de 7, menos 12 dividido por 6 dá 2, sobre 12 dividido por 6 dá 2. Então, racionalizamos o último item. Na segunda questão, observe como Beatriz e Vitor racionalizaram o denominador da fração 3 sobre 4 raiz de 2. Então, você ia ver como Beatriz fez, resolveu, e como Vitor fez. Todos os dois chegaram num resultado igual, num resultado correto. As duas maneiras de racionalização apresentadas estão corretas? Sim, elas estão corretas. Né, ó. Por que Beatriz multiplicou por 4 raiz de 2 e Vitor multiplicou por raiz de 2? Por que deu o mesmo resultado, né? Porque quando você multiplica ao mesmo tempo em cima e embaixo por um mesmo número, não vai afetar no resultado final. Então, multiplicou em cima e embaixo por um mesmo número, pela mesma raiz. Aqui só acrescentou um 4. Aqui a gente poderia muito bem fazer isso daqui, ó. Ou fazer o que Beatriz fez, que vai simplificar e vai chegar no mesmo resultado. Então, ok? Então, o item A e o item B está nisso que eu expliquei. No item C, de maneira que julgar mais conveniente, racionalize os denominadores das frações. Quando tiver desse jeito a fração, você tanto pode pegar o denominador todo, 3 raiz de 5, ou pode pegar só a raiz. Vai facilitar, ó. Pega só a raiz, ó. Vezes raiz de 5 sobre raiz de 5. Então, 2 vezes raiz de 5 não tem o que fazer, só repete. Sobre. O 3 ele não pode multiplicar com ninguém, porque ele está fora da raiz, 3 vezes. Quando você multiplica raiz de 5 vezes raiz de 5, você elimina a fração, a raiz, ficando apenas o 5. Então, 2 raiz de 5 sobre 3 vezes 5, 15. Como não dá para simplificar, acabou aqui. Mesma coisa, multiplica em cima e embaixo apenas por raiz de 3. Mas se fizer por 2 raiz de 3, também vai chegar no mesmo resultado. 3 vezes raiz de 3, repete, sobre o dobro vezes, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, fica só 3. Aí aqui, ó, para facilitar, ó, quando tiver o mesmo número em cima e embaixo, cancela. Sobrando só o raiz de 3 sobre 2. Pega o raiz de 7, multiplica em cima e embaixo. 5 raiz de 7, repete. E aqui 3 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7, vai sobrar só o 7. Então, 5 raiz de 7 sobre 3 vezes 7, 21. Como não dá para simplificar, o 5 e o 21 acaba aqui. E o último,
multiplica em cima e embaixo por raiz de 8. 4 vezes a raiz de 8 sobre 3 vezes raiz de 8 vezes a raiz de 8. Elimina a raiz, ficando apenas o 8. Então, 4 raiz de 8 sobre 3 vezes 4, 24. Aí o 4 e 24 dá para simplificar direto por 4. Ou você pode ir 2 vezes por 2, dá no mesmo. 4 dividido por 4 dá 1, então repete só o raiz de 8. E 24 dividido por 4 dá 6. E acabamos. Já na terceira questão, aí já complica um pouco mais. Nós temos que simplificar essas expressões, né? Racionalizar. Então vamos lá no item A. O denominador tem a raiz de 50. Então você tem que pegar a raiz de 50, multiplicar em cima e também embaixo. O 10 ele não vai multiplicar ninguém, então repete. Vezes. Aí aqui você pode multiplicar, porque os dois estão dentro da mesma raiz, que é raiz quadrada. E 50 vezes 14 dá 700. Sobre raiz de 50 vezes raiz de 50, elimina a raiz, ficando só o 50. Ainda dá para simplificar. Ó, 0 em cima, 0 embaixo, ó, 10 e 50. A gente pode cortar. Vamos simplificar essa raiz. Você pode muito bem pegar o 700 e fatorar, que a gente viu na aula anterior. Ou vou dar uma dica aqui, ó. O 700, ele é como se fosse 7 vezes 100. Aí o 7 ele não tem raiz, mas o 100 ele tem. Então vou substituir, ó. O 700 ele é 7 vezes 100 sobre, embaixo sobrou só o 5. Aí raiz de um produto, essa raiz tanto pertence ao 7 como pertence ao 100. Então raiz de 100 é 10, sai da raiz. E o 7 continua dentro da raiz. E repete o 5 embaixo. E dá para simplificar aqui, ó. 10 dividido por 5 dá 2 e repete 7. Então simplificamos o item A. O item B, já o item B é um pouco mais complicado. Nós temos que utilizar algumas propriedades. Nós vamos tirar tudo da raiz. Como? Porque nós só podemos multiplicar ou dividir raízes se tiverem o mesmo índice, mas só que estão com índices diferentes. Então, como fazer isso, né? Vou repetir o 6. Raiz de 6. O 9 fatorado, ele é 3 ao quadrado. Né? 3 ao quadrado é igual a 9. Sobre raiz cúbica de 3